Ei, você aí, caro concurseiro em todo lugar do Brasil. Nesse momento, eu que vos fala, professor Ronilson Mendes, trago aqui para você uma matéria super importante e que está sendo cobrada aí dos concursos, principalmente na área de tribunais. Ronilson, que matéria é essa? É noções de direito das pessoas com deficiência. Então, dentro dessa matéria aí, eu vou estar começando hoje o estudo da Lei 13.146 de 2015, ok? Então, vamos aqui nos situar. Nesse momento, nós sabemos que, segundo uma resolução, a resolução do CNJ, a resolução 230 de 2016, lá no seu artigo 19, entendeu? Trouxe a seguinte situação. Fala que os concursos, os editais para concursos do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares deverão prever disciplina que trate dos direitos das pessoas com deficiência. Que trate dos direitos das pessoas com deficiência. Então, atendendo esse normativo, os concursos agora de tribunais, tanto eleitoral, do trabalho, superiores, estão cobrando aí essa matéria, tá ok? Então, hoje iremos estar aqui começando esse estudo. A Lei 13.146 de 2015 é uma lei que tem 127 artigos e vai estar tratando aí desses direitos aí das pessoas com deficiências, objetivos, diretrizes, ok? E lembrando só que lá nas disposições transitórias nós vamos estar verificando que esta lei veio interferir em outros normativos e alterar dispositivos de outras leis, como por exemplo do Código Civil, do Código de Trânsito, do Código Eleitoral e da CLT, beleza? Então, vamos agora começar o nosso trabalho. Lembrando só, pessoal, o seguinte, que ao final do nosso curso, eu vou, dessa aula de hoje que diga, né, eu vou falar sobre os meus materiais de questões comentadas para concursos nessa área aí, beleza? Olha só, primeiramente, a Lei 13.146 de 2015, eu trouxe aqui 4 pontos em relação à mesma. Quais são elas? O que ela faz? Ela institui, ela destina-se, ela visa e ela tem como base. Então, ela institui o quê? Ela institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o que essa lei faz, Nilson? Ela institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá? E o que ela visa? Olha isso, a que ela se destina? Ela destina-se a, entendeu? Essa lei, ela tem uma destinação. Ela destina-se a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. Então, nós sabemos que ela institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e que ela destina-se a assegurar e promover em condições de igualdade os direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência. E essa mesma lei, ela visa, no que tange à pessoa com deficiência, a sua inclusão social e cidadania. Tá? Agora, vamos aqui para um ponto importantíssimo dessa nossa lei 13.146 de 2015. Ok? Essa lei, ela não foi oriunda da ideia de um determinado parlamentar que reuniu aí a sua equipe de assessores e vamos aqui debater, pesquisar sobre deficiente. Não, ela tem como base uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo. Então, essa convenção internacional, eu vou falar um pouco sobre ela porque está lá na nossa lei e poderá ser cobrado aí para você alguns detalhes que eu vou tratar agora aqui. Primeiramente, essa convenção internacional, ela foi assinada no dia 30 de março de 2007, lá em Nova York, tá bom? Aí o que acontece? Essa convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, o Brasil
é signatário. Por quê? Porque nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal de 88, o Brasil fez o quê? O Brasil tornou-se signatário dessa convenção. Por quê? Porque o Brasil ratificou ela, entendeu? Ratificou nos moldes desse dispositivo que eu falei agora da Constituição. Como assim, Ruiz? O que fala esse dispositivo? Fala o seguinte, que convenções e tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5, entendeu, dos seus membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Então nós temos aí uma convenção internacional que ela tem status de emenda à Constituição, emenda constitucional. Por quê? Porque ela foi aprovada aí por 2 turnos com pelo menos 60% dos votos dos membros dessas duas casas, que é a Câmara dos Deputados e que é o Senado Federal. Então tá lá. Então se esse tratado aí, quer dizer, se essa convenção foi ratificada, entendeu, pelo Congresso Nacional nesses moldes, então nós temos aí uma norma, entendeu, que é equivalente aqui a uma norma constitucional. Beleza, pessoal? E olha só aqui um detalhe importante. Agora, tirando essa data de assinatura que foi feita lá em Nova York, você tem que se ligar para esses pontos aqui, porque estão lá esculpidos na lei. A data da ratificação. Primeiro, a ratificação ela aconteceu pelo Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008. Entendeu? Esse decreto ele ratificou ou aprovou, conforme você queira falar, tá? E após essa ratificação ou aprovação, veio acontecer a vigência no plano jurídico externo, no dia 31 de agosto de 2008. Então, em 2008, tem 2 datas importantes. A ratificação pelo decreto legislativo e a vigência no plano jurídico externo, entendeu? Que também aconteceu em 2008. Em seguida, nós temos a promulgação dessa convenção. Isso veio acontecer através do decreto, entendeu? É o decreto presidencial número 6949, de 25 de agosto de 2009. 25 de agosto de 2009, o decreto aí assinado pelo presidente daquela época, que era o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse decreto aí, 6949, veio promulgar essa convenção internacional. Beleza, pessoal? E lembrando só que essa data de promulgação aí, ela coincide com a vigência dessa convenção no nosso plano interno, no nosso plano jurídico interno. Então, você não pode esquecer dessa sequência. Quais são elas, amigos? Assinatura, ratificação, vigência e promulgação. Assinatura, ratificação, vigência e promulgação. Quando eu falo vigência, no plano jurídico externo, entendeu? E a promulgação, a data dela coincide com a vigência no plano jurídico interno. Beleza? Então tá aí. Falei que a nossa lei, ela institui, ela destina-se, ela visa e ela também tem como base a Convenção Internacional. E essas datas aqui é importante você colocar na sua cabecinha, porque poderá cair na tua prova, tá bom? Vamos aqui. Agora que eu terminei essa parte aí, eu vou entrar aqui no mérito, na definição. O que considera-se pessoa com deficiência, tá? Então nós vamos nos aprofundar ao longo das próximas aulas nesses vocabulários, tá bom? Mas no momento aqui, o que vai ficar para você? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto prazo? Não. Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza fins. Entendeu? Então, natureza física, intelectual, mental e sensorial. Física, intelectual, mental e sensorial. Então, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, porque já vem prova aí, curto prazo. De natureza fins, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de igualdade com as demais pessoas. Participação que
plena e efetiva. E lembrando só que quando eu falo aqui uma ou mais barreiras, nós vamos estar falando aí na próxima aula sobre barreiras, definição de barreiras. Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras atitudinais, tá? São 6 tipos de barreiras, então eu vou falar uma por uma aí na nossa próxima aula, tá bom? Então, no momento aqui fica para você o quê? Que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem o quê? Impedimento de longo prazo, de natureza fins, entendeu? Que em interação com uma ou mais barreiras, entendeu? Uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Beleza? Então isso aí é o que é considerado uma pessoa com deficiência, tá bom? Então nesse instante, saindo dessa definição de pessoa com deficiência, eu te pergunto, como é que eu vou fazer agora a avaliação dessa deficiência? Aí eu peguei aqui, pessoal, enumerei aqui 5 pontos que você não pode esquecer no que tange a avaliação dessa deficiência. Primeiro que essa avaliação ela não deverá acontecer sempre, ela vai acontecer apenas quando necessária. Então, quando necessária, será feita a avaliação dessa deficiência. Então, a pessoa não será submetida obrigatoriamente a essa avaliação. Será quando necessário. Será biopsicossocial. Então, ela será o quê? Biopsicossocial. Então, tá aí envolvendo aqui o quê? 3 áreas. Biopsicossocial. Será realizado por equipe multiprofissional, não é por apenas um profissional, é por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, será realizado por equipe MI. O que é equipe MI, Ronilson? É multiprofissional e interdisciplinar. Grave isso. Os instrumentos, os parâmetros, tá bom? Que serão utilizados para a realização dessa avaliação serão criados pelo Poder Executivo, pessoal. Então, se bota lá Poder Legislativo ou Poder Judiciário, tá errado. Quem vai criar esses instrumentos é o Poder Executivo. Tranquilo? E agora, pessoal, essa avaliação da deficiência considerará o que? FLI. Então, quando você lembrar, avaliação da deficiência considerará FLI. Ronilson, o que é FLI, meu filho? FLI é o quê? Fatores, limitação, impedimentos e restrição. Fatores, limitação, impedimentos e restrição. Fatores, o quê? Socioambientais, psicológicos e pessoais. Limitação no desempenho de atividades. Considerará os impedimentos nas funções da estrutura do corpo. Considerará os impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Considerará o quê? A restrição de participação. Então, pessoal, não pode esquecer que a avaliação ela é quando necessária, ela será biopsicossocial, realizada pela equipe MI, os instrumentos são criados pelo PE, Poder Executivo, e considerará FLI. O que é FLI, Ronilson? Fatores, limitação, impedimentos e restrição. Fatores, limitação, impedimentos e restrição. Então, pessoal, o meu propósito aqui não é entrar no mérito filosófico dessa matéria aqui, até porque as questões que têm caído aí, a maioria, são em cima da letra da lei. Até questões para promotor, juiz, você aqui e acolá vê uma questão que vai entrar em mérito filosófico, até porque essas matérias também caem para ele. Então, para nós aqui, de modo geral, você vai na letra da lei e você vai arrebentar, entendeu? Tanto é que eu fiz aí, eu comentei todas as questões que já foram aplicadas em concursos anteriores, tá bom? E elaborei mais de 273, compondo aqui o meu livro de questões comentadas com 420 questões. Claro que essas 420 questões não é apenas dessa lei, inclui também outras leis do deficiente, né? Como por exemplo a lei 10.098, a lei 10.048, a lei 8.899, a lei 8.860, a lei 7.853 e mais 3 decretos. Todos esses normativos aqui, todos esses diplomas legais estão sendo cobrados agora para concurso de tribunais, tá bom? Então, se você quer potencializar os seus estudos, quer garantir aí uma vaga nesses concursos, compre o meu livro, tá?
R$ 35 em PDF ou impresso, tá bom? Sendo que impresso eu só vendo aqui em Brasília, no Plano Piloto e em Taguatinga, tá? E se você quer comprar em PDF, eu coloco aí embaixo, na descrição do vídeo, os dados aí, as informações de como tu comprar. Tu pode comprar tanto via depósito como por qualquer cartão via PagSeguro, tá? E se você quer detalhes sobre o ponto de venda desse livro aqui, você vai entrar em contato comigo pelo 991-990866. Não ligue, mande um WhatsApp, tá bom? Me siga também no Instagram e assim por diante. Outra coisa, eu tenho também um livro de raciocínio lógico, 280 questões comentadas da banca FCC, para quem vai fazer concurso aí para tribunal. Então é o mesmo valor, você poderá comprar também comigo em PDF ou aqui em Brasília, nos pontos que eu falei, que eu vou te passar aí por telefone. E outra coisa também importantíssima é que eu vou estar aí ministrando, entendeu? Na LBV, na Asa Sul, um super aulão de exercícios sobre os direitos das pessoas com deficiência. Só questões comentadas pelo professor Ronilson Mendes. Então, se você quer reservar uma vaga aí no meu aulão, que tem vagas limitadas lá na LBV, você vai entrar também em contato pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Te vejo aí nos nossos eventos e adquira o meu material. Valeu, tchau!